Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre conta com a presença de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, aliás, o tema está muito especial e muito interessante. Você sabia que o formato do seu corpo pode dizer muito quem você é, sobre o que passa na sua cabeça, sobre até suas emoções? Pois é, quem vai falar sobre isso está aqui ao meu lado, grande profissional, muito competente e muito simpática, a doutora em psicologia pela USP, doutora Vanessa Sesnick, ela que vai falar sobre isso. Imperdível o programa de hoje, não saia daí. E nós voltamos com imagens do estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Como eu falei no começo, na apresentação, o tema é muito interessante. Falar do corpo, do formato do corpo. Uma coisa aparentemente simples, mas que pode dizer muito e muita gente não sabe. Não é isso, doutora Vanessa Sesnick, nossa convidada? Quero começar agradecendo sua simpatia, arrumar um espaço na sua agenda tão concorrida para vir aqui no nosso programa. Muito bem-vinda. É um prazer enorme esse convite que vocês fizeram para eu estar aqui, para trazer para essas pessoas, para mostrar como tudo isso funciona, porque é algo que a gente tem visto que está ajudando muita gente e eu sei que agora está sendo, esse programa nesse momento está sendo instrumento para ajudar muita gente também. Então, obrigada por esse convite. Por falar nisso, doutor, o momento é mais do que adequado para cuidar da saúde emocional, da saúde mental, né? Na sua avaliação, até concordando com o que o noticiário, as pesquisas têm mostrado, a saúde mental, emocional do brasileiro tem piorado? Piorou muito durante a pandemia? Olha, Clever, é interessante você me fazer essa pergunta. A maioria das pessoas realmente teve bastante problemas por conta da pandemia. Mas dentro do que a gente trabalha dentro do Corpo Explica, existem 5 tipos de pessoas. Um dos tipos de pessoas gosta do isolamento, gosta de ficar mais sozinho, gosta de evitar contato com as pessoas. E esse tipo de pessoa está melhor com a pandemia, por incrível que pareça. Que curioso, doutor. Fora isso, as outras pessoas realmente tendem a ter um pouco mais de queda em relação à saúde mental e conflitos relacionados a isso. Legal, a gente vai falar então sobre bastante isso. Quer dizer, então, que tem gente que gosta de tudo isso, isolamento social, as regras. Ama! O que muita gente tem criticado, tem sofrido até, vira prazer para outras pessoas. Para algumas pessoas isso é prazeroso, para algumas pessoas isso é tudo que ela queria sempre na vida dela. E o formato do corpo pode dizer como cada pessoa vai reagir, no caso essas que são exceção, como você falou, e a maioria que sofre, o formato do corpo vai mostrar essa relação? Vai mostrar. Quando a gente olha o formato do corpo de uma pessoa, a gente consegue saber exatamente como funciona a mente dela, como ela pensa, como ela sente, como ela age, quais são as tendências dela. Dá pra gente, tem dia que a gente está conversando com alguém que está falando da briga com o marido, por exemplo. Eu falo assim, me mostra uma foto. Eu olho e falo assim, ele reclama isso, isso, isso de você, não é? É mesmo? Dá pra fazer um diagnóstico? Quando você fala exatamente, é exatamente. É exatamente mesmo. O corpo 100%. explica exatamente como a pessoa funciona. Aí ela fala, como é que você sabe que ele reclama isso de mim? E aí eu vou explicando que dá pra ver isso no formato do corpo dela e no formato do corpo dele. Agora, é bom explicar para as pessoas que trata-se de um método científico, né? Sim. Inclusive, você faz parte de um grupo de trabalho que chama o Corpo Explica. Isso. Queria que você falasse um pouco, então, sobre esse método. Você já já aguçou, né, a curiosidade das pessoas, falando que a exatidão é em 100%. Sim. Mas como é que funciona? Como se chega a esse resultado e essas conclusões a partir, por exemplo, de um dedo? Perfeito. É interessante você falar do dedo, porque o dedo em si a gente não analisa. Existem partes específicas do corpo que a gente analisa. Então, o formato da cabeça, o formato dos olhos, da boca, do tronco, primeiro como ponto um todo. Legal. Então, tem partes, por exemplo, o nariz não entra na conta. Então, existem coisas, sinais do corpo que entram nessa conta, existem sinais do corpo que não. Então, a gente criou, né? O Corpo Explica criou um método que a gente consegue pontuar quanto de cada um dos 5 tipos de traços de caracteres existe naquele corpo, naquela pessoa. E aí a gente consegue ter um gráfico em porcentagem. Agora, maravilhoso.
essas partes que você mencionou, elas estariam ligadas à expressão, por isso que elas foram escolhidas e por isso que elas servem como referência para fazer uma avaliação? Perfeito. Para isso, eu vou ter que contar um pouco da história de onde veio Por favor. todo esse conhecimento. Então, tudo começou lá com Freud, que é o pai da psicanálise. Muita gente já ouviu falar dele e muita gente não ouviu falar de uma pessoa, de um médico que trabalhava com ele, que era o Reich. O Reich, ele começou a pegar os casos mais difíceis e começou a analisar, começou a perceber uma coincidência. Qual que era a coincidência, Kleber? As pessoas que tinham o mesmo tipo de formato do corpo tinham os mesmos problemas, o mesmo tipo de confusão, o mesmo tipo de conflito. Então, ele começou a ver que isso não era tão coincidência assim, e ele fez um estudo mais aprofundado, e ele separou partes do corpo que esses formatos ficavam mais evidentes, vamos dizer assim. Então, essa divisão dessas partes do corpo já vem desde a época dos estudos do Reich. Agora, durante muito tempo, eram conceitos que ficavam, claro, serviam como base para estudos científicos, até psicológicos, mas o mérito de vocês, a gente estava conversando antes do programa começar, é que vocês conseguiram transformar isso numa metodologia, dizer até a porcentagem, né? Explica, fala para a gente sobre isso. Sim, depois dessa evolução do Reich, veio um outro profissional chamado Lowen, que também ampliou esse conhecimento, mas ainda assim o próprio Lowen falava, é difícil conseguir identificar exatamente se a pessoa é mais rígida, se ela é mais oral, se ela é mais... Esses nomes aqui, para quem está assistindo, são os nomes dos traços de caracteres. E, então, é um desafio grande. E aí, qual que foi a nossa contribuição? A gente conseguiu juntar todo esse conhecimento para realmente conseguir medir e ter uma porcentagem, um gráfico que mostra, eu sou isso, isso, isso e isso. E é muito gostoso, porque quando você olha o gráfico e você sabe desse conhecimento, você olha e fala assim, essa sou eu, essa sou eu, esse sou eu. Assim eu funciono realmente. É muito interessante. Tem algum exemplo que você lembra de diagnóstico, por exemplo, de uma pessoa conhecida que possa servir como referência para as pessoas entenderem, ilustrar, né, na prática o que você está falando? Perfeito. Eu vou usar até, vou pedir permissão para usar até um ícone político, que foi a nossa presidente Dilma. Ok. A Dilma, ela tem muito do traço que a gente chama de masoquista, e não é um masoquista que as pessoas costumam achar que gosta de apanhar, não é esse tipo de termo, tá? Vou deixar claro. Não. É uma nomenclatura que a gente manteve da literatura científica, e o traço masoquista são pessoas extremamente rotineiras, processuais, metódicas, e elas são péssimas em improvisar. É mesmo? Toda vez que colocava a presidente Dilma para improvisar, o que acontecia? Ela falava umas coisas que você falava, ai, que vergonha. Virava meme, né? Virava meme, mas era porque era uma pessoa que era mais masoquista, que era obrigada a improvisar e aí não conseguia. Ou seja, ela era condicionada a viver numa rotina bem rígida e que era seguro para ela, na verdade, né? Então, ela precisaria ter essa segurança, mas quando ela tinha que improvisar, a segurança sumia. Entendi. Quando a segurança sumia, ela deslizava. Ok, aí você definiu, detalhou o comportamento dela. Sim. Como que esse comportamento pode ser visto no corpo dela? Perfeito. Pessoas com esse traço mais masoquista são mais quadradinhas, tem o bumbum mais para dentro. Sabe aquela pessoa que está com o bumbum para dentro? Aqui a gente vê um rosto mais tenso, a musculatura desse rosto aqui mais tensa, a gente vê aquela boca mais travada, aquela bolsa embaixo dos olhos. Tudo isso são características do masoquista, por exemplo. Olha, aqui na minha carreira como repórter, eu já entrevistei e participei de vários eventos com na época, presidente. Reparei em todos esses traços, menos o bumbum, é claro, vou deixar claro, porque presidencialmente nem cabia ali a questão, mas realmente esses traços quadrados, assim, da maneira como você está falando mesmo. Se você encontrar uma pessoa quadradinha com o bumbum para dentro, não faz ela improvisar, que ela não vai dar certo. É uma pessoa que gosta de um comportamento mais seguro, mais rígido, né? Exatamente. Muito legal o que você está falando, interessante, né? Ele desperta a curiosidade, fascina, é claro. Mas agora o reconhecimento desse trabalho, porque é relativamente novo, né? Sim, a gente está aqui faz pouco mais de 3 anos que a gente começou tudo isso. Então, começou todos esses estudos, a aplicar essa metodologia. E hoje a gente tem um instituto de pesquisa que a gente desenvolve pesquisas com pessoas com depressão, com câncer, com vários tipos de problemas, tudo aplicando a nossa metodologia. Mas, por exemplo, é reconhecido primeiro no meio científico? Como que o meio acadêmico enxerga esse trabalho?
Como a gente está no começo de tudo isso, a gente está tendo uma receptividade bem boa. Por exemplo, as pessoas que são envolvidas na parte de avaliação de projetos de pesquisa, essas coisas, eles olharam e falaram que isso é maravilhoso, que é uma inovação muito grande, que é preciso e que realmente precisa investir nesse tipo de pesquisa. Então, é bem interessante. Agora, o meio corporativo, que interessa para muita gente, a Sim. vida profissional, especialmente o recrutamento de pessoal, seleção de pessoas para um trabalho. Isso também é levado em consideração? Kleber, tem aluno nosso que está desenvolvendo isso dentro do recrutamento e seleção, que é maravilhoso. Vou te dar um exemplo. Eu e você, nós dois somos pessoas que precisamos estar em contato com pessoas. Imagina que a gente vai ser recrutado para uma função que a gente não conversa com ninguém o dia inteiro na frente do computador. Você acha que a gente vai desempenhar bem a nossa função? Vai ser um fiasco. Não vai. Imagina você já saber isso da pessoa só de olhar no formato do corpo. Agora, outras pessoas não. Essa pessoa mais masoquista, se você colocar ela dentro de uma sala sozinha, ela está no céu, ela rende que é uma beleza. Então, dependendo da função que a pessoa vai exercer, um traço é mais adequado ou menos adequado para aquilo, entendeu? Agora, essa sua descrição dá margem ainda para a gente indagar sobre outra questão que também é clássica. A aplicação desse princípio, desse método na justiça. Por exemplo, solucionar crimes. A justiça reconhece, usa esse procedimento? É interessante você falar isso, porque é uma polêmica, sabia? Porque antigamente teve uma pessoa, vou até falar o nome dele, que foi o Lombroso, que desenvolveu uma análise corporal que era utilizada para desvendar crimes, mas aquela análise corporal que ele fazia não tem nada a ver com a análise corporal que a gente faz, e inclusive era uma análise que prejudicava a pessoa. Ele olhava e falava assim, essa pessoa tem tendência a mau caráter, a fazer o mal, e a nossa análise não faz nenhum tipo disso. Então, assim, eu prefiro nem atrelar o nosso trabalho a desvendar crimes justamente por causa disso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Legal. Não falei que esse programa ia ser muito interessante e vem mais por aí, porque no próximo bloco a gente vai fazer uma consulta especial, detalhada, particularizada com a doutora aqui. Ela vai falar de cada membro, por exemplo, da mão. O que a mão pode dizer, os ombros, os olhos. Eu vou pedir para a doutora para explicar cada um desses detalhes. E eu estou tão ansioso que você pode ver, meu pé já está aqui, ó, até balançando. O que é isso? É um sinônimo de que eu quero muito ver o próximo bloco. Então, não saia daí. Nós retornamos ao estúdio do programa Análise Direta em São Paulo. Hoje, falando de um tema muito importante, muito interessante até. O corpo, o formato do corpo pode dizer muito de quem você é, o que você pensa, o que você sente. E como eu já apresentei aqui ao meu lado, falando desse assunto, a doutora Vanessa Sesnick, ela que é psicóloga, doutora em psicologia pela USP. Doutora, você no último bloco falou assim muito rapidamente, citou, mas eu queria que você detalhasse mais esses 5 traços, que eu acho que é o princípio de tudo, é a partir deles que são feitas as definições. São os traços de caracteres, né? Como que é? Exatamente isso. Então, dentro do Corpo Explica, nós temos 5 traços de caracteres. O primeiro é o nome esquizoide, o segundo, oral, o terceiro, psicopata, o quarto, masoquista e o quinto, rígido. Masoquista e psicopata eu sei que tem uma nomenclatura ruim dentro das... Assusta, fala a verdade, assusta. Mas não tem nada a ver com o cara que mata e nem nada a ver com o que bom já gosta de apanhar. desmitificar Já isso. vou avisando. É justamente porque essa nomenclatura foi o que surgiu lá nas nossas bases científicas. Imagina, e a gente preferiu você manter. tem olhos de um psicopata, não cai bem um diagnóstico desse, né? Exatamente, mas, por exemplo, o psicopata, o nosso psicopata, o psicopata do Corpo Explica, é o psicopata que ele é um ótimo líder, é um ótimo negociador. São pessoas mais frias, mais estratégicas, são pessoas justas, porque ele sempre vai querer saber o que você quer em troca para poder oferecer e ter uma troca justa aqui. Então, é muito interessante quando você consegue entender como cada pessoa funciona através do corpo. Mas agora, comunicação é a minha área, doutora. Mudar esse nome cairia muito bem, viu? Porque ele dá margem para muito erro, né? Cá entre nós. Dá margem para essa curiosidade também. E agora, isso também é feito por um mapa de caracteres? Como que funciona esse mapa? Então, existe um mapa. Se eu estivesse fazendo sua análise agora, eu ia avaliar o formato da sua cabeça e dar uma pontuação. É o mapeamento da pessoa, do corpo mesmo. Então, quantos pontos de psicopata tem nessa cabeça? Tá.
quantos pontos de masoquista tem nessa cabeça? E aí a gente vai colocando até a gente conseguir o gráfico final. E quando a gente vê o gráfico final, a gente observa o que tem em comum e o que tem de diferente de cada traço. Então, por exemplo, o esquizoide, ele gosta muito do isolamento, é aquele que gosta do isolamento. E ele morre de medo de ser rejeitado. Então, se ele interage menos com as pessoas, ele fica lá na dele e ele tem um superpoder que é a criatividade. O oral já é diferente. O oral, ele gosta muito de pessoas. Aliás, ele precisa de pessoas o tempo inteiro. Ele morre de medo de ficar sozinho e ficar abandonado. É o contrário nesse aspecto. E ele é muito bom comunicador. Esse aqui adora improvisar. O psicopata, como eu já disse, líder, negociador, ele morre de medo de ser passado para trás, de ser manipulado, de alguém usar ele. Ele é desconfiado. Desconfiado, exatamente. O masoquista, ele tem medo de errar e ser humilhado, por isso que ele é todo processual. Então, se você precisa de um processo, de um método, você chama o masoquista que está resolvido. E o rígido gosta de brilhar, ele gosta de ser perfeito, ele gosta de competir, de desafios e ele morre de medo de ser trocado por uma opção melhor, de ser traído. Então, quando a gente vê o gráfico, a gente analisa tudo isso que eu acabei de te falar. Então, eu vejo, o rígido gosta de aparecer, o oral também. Uma pessoa que é oral rígida, ela gosta de aparecer? Muito. No caso, a doutora... Por exemplo, eu. Se fosse uma pessoa esquizoide com masoquista, eles não gostam de aparecer muito. Então, eu preciso ter um lugar mais fechado. Então, através do gráfico, eu vou dando direcionamento para a pessoa e falando, você gosta disso, você não gosta disso, você prefere isso, você funciona melhor nesse ambiente. Então, eu funciono muito melhor num ambiente com muitas pessoas, ao invés de um ambiente sozinha. Correto. Aí, agora, de analista a analisada, né? Sim. Você falou que é oral e rígida. Agora, eu queria que falasse dentro do seu corpo, do seu rosto, quais as características que revelam isso? Perfeito, vou aproveitar então. O meu rosto, ele é bem arredondado, isso são traços de oralidade. Quando você olha para o meu olho, tem um delineamento, tem uma proporcionalidade, isso traz da rigidez. Só que ao mesmo tempo, se eu estou parada assim, você olha para o meu olho, ele conecta. Mesmo estando na câmera, ele conecta, essa conexão, essa coisa do tipo, fica aqui comigo um pouquinho, é do oral. No sorriso, aquele sorriso Colgate que abre bastante, tem a ver com rígido. Só que quando abre tanto a ponto de mostrar até a gengiva, já é do oral. Então, a gente vai fazendo essa pontuação. Sabe aquele corpo que ele é mais largo em cima do que embaixo? Então, isso já é mais do psicopata. Quase um triângulo, né? Quase um triângulo invertido, exatamente. Eu não tenho esse triângulo invertido, mas eu tenho mais aquela ampulheta, aquele corpo que parece um violão. Isso é da rigidez. Então, cada parte do corpo a gente vai analisando. O bumbum mais empinado é de um, o bumbum mais para dentro é do outro. E aí a gente vai fazendo toda essa análise, esse mapa da pessoa para entender o que o corpo daquela pessoa explica sobre ela. Muito legal. Agora vamos fazer um ping-pong com essas partes do corpo. Postura, primeiro. Aqui que eu fui marcando coisas importantes que podem fazer a diferença e podem ser sinais. O que uma postura pode dizer? Tá. A postura a gente vê muito mais no psicopata do que nos outros traços. Normalmente, por exemplo, o psicopata ele tende a inflar um pouco mais essa região, que é a região de mais domínio, que ele gosta mais de controle e domínio da situação. O masoquista a gente vê um pouco mais de corcunda, muitas vezes. O esquizoide ele gosta de se fechar, então ele fica mais na dele. O oral, muitas vezes, ele vem com aquela carinha de cachorrinho pidão, tipo... você vai falar não para mim? Então, você consegue ver nas expressões do rosto, do corpo também, esse tipo de sinais de cada um dos traços. Braços e pernas. O que braços e pernas Perfeito. dizem? Braços e pernas. Sempre que a gente vai olhar braços e pernas, a gente vai procurar, por exemplo, delineamento da musculatura, força. Então, eu vejo uma perna forte, mas que não dá para ver o delineamento da musculatura, eu vejo uma perna mais masoquista. Agora, se eu consigo ver aquele delineamento da musculatura, já é mais rígida. Sabe aquela perna que parece que é uma coxa muito larga e, de repente, afina, assim? É uma perna mais de psicopata. Aquela perna bem fininha, canela, joelho, canela, mais esquizoide. Ou então, aquela perna com mais gordura, com mais fofinha. Tudo que é mais fofinho é do oral, tanto braço quanto perna. Então, a gente vai somando tudo isso e fala, bom...
a cabeça está assim, a perna está assim, a gente soma e aí a gente consegue chegar no gráfico final. Agora, por exemplo, pode ter um comportamento diferente, uma pessoa que treina, que vai na academia. Perfeito. Como isso influencia? Porque a gente está falando de uma característica que é da personalidade, que é imutável, ou até muda, mas é um princípio de natureza da pessoa. Agora, ir ou não na academia é uma opção, um hábito. Como relacionar essas duas coisas? O que a gente percebeu ao longo desses anos de pesquisa que a gente tem é que aquela pessoa que é rato de academia, ela tem que ter uma rigidez alta. Se ela não tem rigidez alta, ela não dá conta. Você vai conversar com uma pessoa que ela é muito esquizoide, por exemplo, ela fala, pra que ir na academia? O que importa é a cabeça, não é o corpo. Entendi. Então ela já está ligada a essa natureza. Já está ligada, exatamente. Dificilmente quem vai na academia não é rígido, então. Exatamente. A gente vê, por exemplo, os orais, os mais gordinhos, indo por um tempo para tentar emagrecer, mas já desistem porque ele não... Oral odeia ir para a academia, por exemplo. Inclusive, é até bom a gente pontuar, uma das aplicações práticas de entender esse funcionamento é emagrecer, né? Sim, porque olha que interessante, por incrível que pareça, a academia não vai fazer o oral emagrecer. Sabe uma coisa que vai fazer o oral emagrecer? Ele criar vínculos verdadeiros e ele nunca se sentir sozinho. Então, por exemplo, o que faz uma pessoa oral engordar muito? Por exemplo, a perda de alguém. Alguém morreu que ela ama muito e ela se sente vinculada. Ela se sente abandonada por aquela pessoa e ela engorda, porque ela tenta preencher o vazio do coração comendo. Quantas vezes você que está aí na sua casa assistindo já comeu não por fome do estômago, mas por fome do coração, sabe? Então, se a gente trabalha esse vínculo, essa capacidade de se vincular a pessoas, a buscar formas de ser visto, de ser olhado, de ser notado, esse oral ele vai tendo menos necessidade de comer e aos poucos ele vai emagrecendo. Continuando nas partes do corpo, as mãos. As mãos a gente não utiliza para fazer pontuação. Não utiliza. Nem a posição, se ela gesticula muito, se ela está com a mão na cintura, por exemplo. É que aí vai o lance da tendência. Então, uma pessoa que fica parando com a mão na cintura toda hora, ela quer uma postura de mais controle, de mais domínio. Quais são os dois traços que mais tendem a gostar de postura de controle e domínio? Os rígidos e os psicopatas. Então, a gente sempre associa a qual é a informação que aquela pessoa está querendo passar. Um esquizoide raramente vai ficar vendo, ele quer desmontar, ele não quer ficar pondo a mão na postura, sabe? Ele não quer pôr a mão na cintura, por exemplo. O olhar. Perfeito. O olhar a gente consegue analisar, por exemplo, sensação de vazio, sensação de tristeza, sensação de avaliação. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e no olhar dá até medo, tipo, o que será que ela está pensando? Então, a gente consegue analisar todas essas coisas, além do formato, como eu falei, aquela bolsinha embaixo, ou sabe aquele olho mais esbugalhado assim? Tudo isso a gente analisa. Nessa relação de partes do corpo, o último item que eu anotei aqui é a cabeça, a posição da cabeça. O que diz a cabeça? Perfeito. A posição em si não diz, o que diz é o formato. Então, por exemplo, se o queixo é mais pontudo, se tem uma testa mais ressaltada, se tem bochechas mais fofinhas, se é um rosto mais quadrado, como eu disse, da Dilma, se tem essa tensão e essa musculatura aqui nessa região. Então, tudo isso a gente analisa no formato da cabeça. Agora, tudo isso, ela começa por origem genética, por traumas. Como que isso é formado? Porque nosso corpo, à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, ele vai se transformando, enfim, e ganhando as características próprias. Algumas dessas características herdadas dos nossos pais e ancestrais. Como que é essa relação, então? Perfeito. Existem algumas características que são, sim, herdadas dos nossos pais. Altura, cor de cabelo, cor de pele, essas coisas. Mas a gente consegue identificar que, mesmo gêmeos idênticos... Legal essa comparação. Mesmo gêmeos idênticos, você fala, não é idêntico. Você vê a diferença dos traços no corpo dessa pessoa. Então, ela pode ser parecida pela cor, pelo jeito, só que quando você vai pontuar, você vê que não é igual. Então, realmente, o nosso sistema nervoso, quando ele foi se desenvolvendo desde criança, ele foi desenvolvendo tanto o corpo quanto a mente. E aí, dependendo do trauma, do momento que a pessoa teve aquele trauma na infância, ele desenvolve uma forma de se proteger, se defender daquele trauma, e aí o formato do corpo ajuda nisso. Você estava até me contando antes do programa começar a história de um bebê, por exemplo, quando ele chora e sente uma dor. Eu queria que você contasse de novo, porque acho que ilustra bem. Perfeito. Então, imagina um bebê que está lá chorando porque tem um macacãozinho dele está com um alfinete, está doendo, está machucando. Ele começa a chorar.
A mãe vai lá, pega e dá leite para ele, põe alguma coisa na boca. Não resolve, continua chorando, põe chupeta, põe isso e faz tudo, e o alfinete continua pegando ali. Aquele bebê tem um trauma muito grande. Ele fica assim, ele fica pensando, sentindo, alguém podia vir aqui me ajudar. Ele não sabe vir e pegar a mãozinha e tirar aquilo que está incomodando ele. Ele depende de outra pessoa. E o formato do corpo dele vai se desenvolvendo quando ele cresce, de modo a atrair pessoas. Por quê? Porque quanto mais gente perto de mim, menor a chance de não ter, de passar por uma situação que eu não consiga resolver. Então, esse formato vai se transformando de uma maneira que, mesmo a pessoa mais velha, fica com umas bochechinhas fofinhas. Tem gente até hoje que olha para mim e fala, nossa, você tem uma bochecha com vontade de apertar? E eu falo, gente, mas eu não sou criança. Mas é porque eu sou oral. Mas é verdade, doutora, dá vontade de apertar mesmo, falando, já que tocou no assunto. Agora, no começo do programa a gente falou bastante também, só retomando antes dessa pergunta, sim, então é parte do sistema de defesa do organismo. O formato ele é moldado para defender a pessoa, para garantir a nossa sobrevivência. Exatamente, essa frase foi perfeita, é isso mesmo. Que legal, né? Como o corpo é complexo, né? Como a mente ela regula tudo, né? Olha que interessante, o corpo é complexo e nessa complexidade ele ficou simples depois que o Corpo Explica conseguiu explicar. Então, a gente conseguiu no Corpo Explica explicar a complexidade e simplificar tudo isso a ponto de, a partir de uma análise, eu consigo ver tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Ok, esse discurso é muito legal, muito bonito, mas agora eu quero saber o seguinte, doutora, para que serve na prática, no dia a dia? Por exemplo, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, para que serve? Isso a doutora vai responder no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje já está sendo muito interessante. Quem está acompanhando deve estar até com expectativa para saber o desfecho agora dessa conversa. O que o seu corpo diz sobre sua personalidade, sobre seu jeito de ser, o formato do seu corpo, o formato dos membros, enfim, o que tudo isso tem de relação com a sua mente, com a sua vida emocional. Ao meu lado, aqui, a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, muito simpática e carismática, a doutora em psicologia pela USP, Vanessa Sesnick. Doutora, antes de chegar naquela pergunta que eu propus no último bloco, eu queria só que você falasse mais sobre aquelas pessoas. A gente deu uma citação, a gente fez uma citação no começo do programa, mas não falou mais. Aquelas pessoas que gostam de ficar reclusas, perfeito, que até e chocou muita gente, porque o senso comum hoje é querer voltar à vida normal, sair do isolamento, sair dessas restrições, mas não para todo mundo, né, doutora? Não para todo mundo. Os esquizoides, eles são pessoas extremamente sensíveis no sentido de eles gostam de ficar isolados, eles não gostam de ninguém encostando neles, eles não gostam de ficar conversando demais, eles gostam de ficar ali no mundo paralelo deles, pensando na vida, fazendo coisas, sem interagir. Para eles é muito, muito melhor o isolamento. Como é que é uma pessoa assim fisicamente? Fisicamente, uma pessoa bem magrinha, sabe aquela pessoa magra de ruim, entre aspas? Ela não é ruim, coitada, mas as pessoas brincam com esse termo, magra, tão magra que mostra articulação bem forte, dá para ver todos os ossinhos das articulações dela. E ela tem muita dificuldade de engordar, ela é mais quietinha, ela é mais na dela, ela fica assim, um olhão maior, um pouquinho mais saltado para fora, uma cabeça um pouco mais avantajada. Essas são os... Não gosta de ser tocada? De jeito nenhum. Você vê uma pessoa dessa na rua, não vai abraçar, que ela não gosta. E agora imagina, é possível ter um relacionamento, um casamento, por exemplo, de uma pessoa dessa com a outra que é rígida, que é oral, por exemplo? Não é um choque muito grande? Físico até, para namorar, por exemplo? Sim, possível mas é um desafio. Porque você vai precisar saber muito bem quem é a pessoa que está dormindo na cama com você. Porque se eu... mesmo, né? Porque vai ter gente que gosta de dormir abraçado, vai ter gente que não quer abraçar nem um pouquinho, vai ter gente que vai ter mais vontade de sair de casa, vai ter gente que vai ter vontade de ficar dentro. Então, se você não sabe
Quem é a pessoa que está do seu lado realmente vai ser um desafio. Mas a partir do momento que você sabe o que o corpo explica daquela pessoa, você sabe Você respeitar. começa a ler a pessoa. Você lê e respeita. Então você Mas consegue. o conflito é inevitável, né? O conflito de interesses, não... É inevitável. Para todas as misturas. Porque quando você mistura rígido com rígido, um quer competir com o outro também não é fácil, não. Que terrível. Sim. Legal, agora, foi muito belo esse discurso, muito interessante, mas agora na prática, para que serve? Como a gente pode usar isso em nosso favor, na vida financeira, nas nossas relações, você citou um pouquinho agora aqui, e na nossa saúde? Perfeito. Pensando em vida financeira, profissional, se você busca atividades profissionais que fazem sentido com as necessidades dos seus traços, você consegue desempenhar muito bem, fazer mais dinheiro com isso. Por exemplo, se eu coloco uma pessoa mais masoquista para fazer processos, ele vai ser o rei dos processos. Ele vai ser maravilhoso. Se eu coloco ele para improvisar, ele vai se dar mal e vai ganhar menos dinheiro. Pensando em vida, em saúde mesmo, conflitos dentro de casa, conflitos fora de casa, com o chefe. Imagina você saber o que você precisa falar para o seu chefe se sentir mais à vontade com você. Imagina se você trabalha com vendas e você sabe que vender para uma pessoa você tem que dar o mínimo de atenção possível para ela e para outra você tem que dar o máximo de atenção possível para ela. São coisas diferentes. Com venda já é um feeling, já que até por intuição, né, intuitivamente, alguns vendedores já têm essa questão. Então, mas tem gente que acha, tem vendedor que acha que ele tem que ficar falando para todos. Agora, por exemplo, para o rígido. Se eu vou vender um carro para um rígido, eu vou falar, imagine o destaque que você vai ter com esse carro. O masoquista não quer o destaque. Para o masoquista eu tenho que falar, olha esse carro, seguro, perfeito. Funcional. É outro papo. Então, até o discurso do vendedor muda dependendo de que, para o oral, senta nesse banco, olha como ele é confortável. Se eu sento num lugar confortável, eu quero comprar, entendeu? Então, é assim, você adequa aquilo que você vai falar na hora da venda. Para quê? Para oferecer para aquele cliente aquilo. Você nunca vai oferecer um carro todo chamativo para uma pessoa masoquista e um carro todo normalzinho para um rígido. E agora, essas características são imutáveis ou dá para a gente melhorar alguns pontos? Perfeito. Os traços em si, eles não mudam ao longo da vida, são os mesmos, porque a base dele é lá na nossa infância. Mas dá para a gente mudar o quê? Se a gente se relaciona com o mundo na dor ou no superpoder. Então, se eu sou oral, não gosto de ficar sozinha e estou na dor, eu vou comer demais, eu vou ficar quieta, eu vou ficar com medo de falar, de ser espontânea, e eu vou estar sempre na dor. Só que eu também posso trazer a minha espontaneidade, posso falar, posso vir dar uma entrevista numa TV e me sentir muito bem com isso e usar o meu superpoder. Então, se você utiliza o superpoder dos seus traços, você simplesmente sente a vida muito mais leve. Se você vive na dor do seu traço, é um peso enorme, muito difícil. Como é o tratamento que vocês fazem nesse grupo? O Corpo Fala. O corpo explica. Foi interessante você falar o corpo fala, porque a maioria das pessoas confunde. O corpo fala é o quê? É justamente a postura, se está com o braço cruzado, se não está e tudo mais. E o corpo explica é justamente o que a gente faz. Que legal. Sobre o formato do corpo. Meu equívoco acabou sendo... Foi ótimo. Você, até quando você erra, você acerta, né? Que bom, que bom. Então, agora uma pessoa chega lá. Como que é o procedimento? Vamos explicar para a pessoa ter uma noção. Perfeito. Eu faço a análise do corpo e consigo o gráfico da pessoa. A partir do gráfico, eu explico para ela como ela funciona. Você é assim, 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 sem ela falar nada. Tá. Daí eu chego para ela e falo, qual é o tipo de problema que você está tendo na sua vida e como é que eu posso te ajudar? Em qual área for, independente? Qual área? E aí, normalmente a gente até pede 3 problemas. Eu quero entender isso, isso e isso na minha vida. E aí a gente vai e dá um direcionamento que a gente chama de o caminho fácil. Então, fulano, o caminho fácil para você é assim, 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 assim. Então, vou usar os exemplos. Se eu estivesse atendendo a Dilma, o caminho fácil para você é você treinar várias vezes antes de falar, é você fazer um roteirinho e não sair dele, não tentar improvisar. Eu vou dar o caminho fácil para essa pessoa despontar e brilhar na vida dela. Você falou dos 3 problemas. Tem coisas mais comuns que você se depara no dia a dia, que as pessoas mais reclamam? Dinheiro, relacionamento amoroso e relacionamento com pai e mãe.
São os problemas maiores que a gente vê normalmente, os mais frequentes. Eu perguntei porque muita gente que está assistindo vai se identificar, muita gente fala, eu tenho esse tipo de problema. E a resposta pode estar do próprio corpo, isso que é curioso. Exatamente isso. Tem alguma história, algum exemplo legal também, sem citar nomes, é claro, preservando o caráter confidencial do seu atendimento, mas porque mais importante, eu digo, é a mensagem que fica. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, tem uma pessoa que... Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que é genial, tinha ideias maravilhosas, muito esquizoide, só que ele achava que ele tinha que executar todas as ideias dele. Então, ele já quebrou vários negócios diferentes, porque ele tinha ideias maravilhosas e ele tentava executar. Só que o esquizoide ele não foi feito para executar tanto, ele foi feito para ter ideia e outra pessoa executar. Quando ele se percebeu que ele funcionava desse jeito e se atrelou com pessoas com traços mais executores, que são os rígidos e os masoquistas, pronto, despontou. Aí ele começava a ter um monte de ideias maravilhosas e outras pessoas começaram a aplicar e cresceu e ficou tudo maravilhoso. Que legal. Por um simples ajuste. Realmente, por entender quem ele era. Por entender o que o corpo explica dele, como ele era, quem ele era e qual era o caminho fácil para ele. O caminho fácil é, você é uma fábrica de ideias? Maravilha, vou escrever, vou sentar, vou fazer e vai dar certo. E casais, você já ajudou também, fez certa terapia de casais assim, que acabaram se entendendo um ao outro e tendo uma relação melhor? Vários casais que eu já atendi e eu aplico isso na minha vida, no meu relacionamento todo dia. É mesmo? Meu marido, ele é masoquista com psicopata, eu sou oral com rígida. É tudo diferente. Então, a partir do momento que eu sei como ele funciona, eu consigo respeitá-lo. A partir do momento que ele sabe como eu funciono, ele consegue me respeitar. E a gente faz isso com vários casais. Então, casais que um é esquizoide demais e o outro é oral demais. Então, o oral quer grudar, o esquizoide não quer. Então, uma dica simples para os esquizoides. Faz você o carinho na pessoa, ela está sentindo que você está encostando nela e ela não está encostando em você. Pronto, resolvido. Olha, resolveu para os dois lados, né? Para os dois lados. Acima de tudo, é qualidade de vida? Qualidade de vida, com certeza, com certeza. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? É pouco conhecido. Olha, hoje a gente tem mais de 500 mil de pessoas nas nossas redes sociais. Tem muita gente que conhece o nosso trabalho. Então é pouco divulgado. A gente tá em crescimento, em evolução do nosso processo, de tudo que a gente faz. E a gente tem ajudado muita gente. A gente tem alunos de mais de 60 países diferentes. Nossa, então, aproveitando o gancho, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. O tempo voou de tão interessante que é esse tema. Sim. Eu queria que você deixasse seus contatos. Eu tenho certeza que muita gente vai querer lhe procurar com algum tipo de problema, até para se conhecer melhor, que é o principal de tudo. Então, por favor, eu reservo esses minutos finais para você. Maravilha. Então, para você que quer conhecer o nosso trabalho do Corpo Explica, é só acessar todas as redes sociais, @ocorpoexplica. E o nosso site é a mesma coisa, ocorpoexplica.com.br. Então, entre em contato com as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, tudo, @ocorpoexplica. Vanessa, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a sua simpatia, a sua presença aqui e eu particularmente gostei muito desse programa. Bom. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite também, foi um prazer enorme estar aqui com você e pode convidar que eu venho sim. Legal. E você gostou desse programa, quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais. No Facebook, /Programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Você também pode participar enviando sugestões pelo nosso WhatsApp. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. O nosso WhatsApp, 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. Aqui é sempre assim. Você conta com um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima!